Boa noite. Hoje, dia 14 de abril de 2026. E nós retomamos o curso das terças-feiras, que é do Masaharu Taniguchi. Bem, muito bem. Então, no primeiro texto, nós vamos ver o seguinte. Após ouvires estas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Sendo baixo o edifício da ilusão, pequeno é o distúrbio e o estrondo. Sendo alto, grande é o distúrbio e o estrondo. Contudo, não temas o distúrbio. O que desmorona é a ilusão e não o teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Masaharu Taniguchi. Então, ele está dizendo então que ao tomar contato com essas verdades, as verdades do espírito, né? Alguma coisa da gente deve entrar em colapso, que é, resumindo numa palavra, o apego. Né? O apego. E aí, ele diz assim que quando a gente construir uma torre de ilusão mais baixa, cai com menor estrondo, menor impacto, menor sofrimento. Se for muito alta, o estrondo é grande. Ele está dizendo que não faz diferença, porque o que desmorona é a ilusão. Só que se você construir uma torre muito alta, talvez você fique realmente abalado. Esse é o problema. Mas ele está dizendo que mesmo abalado você não deveria, porque nada do que é verdadeiro desmorona. Né? E a gente, de fato, constrói a vida toda castelos de areia, que a maré vem e leva. A maré não é malvada, é o movimento natural dela. Nós é que construímos coisas que não têm fundamento. Castelo de areia. Então, esse é o texto. Ele está dizendo que o eu verdadeiro não sofre. Ele observa e deixa passar. Depois, textos mais adiante vão explicar melhor esse assunto. Mas eu vou ler o comentário. Aqui. Pronto. Então, comentário. A experiência da cura é totalmente espiritual. Uma coisa que eu já tenho falado muito, né? A experiência da cura verdadeira, é totalmente espiritual. Somos obcecados pela cura do corpo físico. Mas isso porque estamos tão imersos na condição material que não conseguimos ver que somos muito, muito mais do que isso. A doença não é eterna, porque não existe em Deus. E nosso corpo também é passageiro, tanto quanto a doença. Enquanto não chegarmos ao eu verdadeiro, estaremos numa roda de tribulações. Uma doença pode ser curada, mas virá outra em seu lugar. Temos que dissolver a ilusão por inteiro, não podando algumas folhinhas da ilusão, mas lançando o machado à raiz. Bom, como é que a gente faz isso? Na verdade, na experiência humana, nem faz. Eventualmente, Deus pode dissolver alguma ilusão. Mas o problema é a gente ficar preso. Eu compartilhei, mas não parece que está compartilhado, não.
Deixa eu desligar que aí eu compartilho de novo. Deve estar dando aquele defeito de sempre. Então, tudo bem, uma doença. É possível uma cura como esses praticantes do Goldsmith, do Taniguchi? É possível? É possível. Mas não é o ego que deseja que vai causar essa cura. O ego não tem poder. É Deus quem tem poder. O que convém a nós, segundo Deus, só Ele sabe. Então não tem poder nenhum, tá? Mas é possível? É possível. Mesmo assim, se Deus cura uma doença minha, eu ainda estou no mundo humano. Mais para frente vai ter outra doença. Por exemplo, Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas um tempo depois, Lázaro morreu. Senão ele estava aí até hoje. Tá? Claro que Lázaro, esse é o ponto. É claro que Lázaro estava curado espiritualmente. Então, ele não estava nem aí, porque a morte para ele já não significava mais nada. Talvez se desfazer do corpo físico, mas para ele, ele já tinha visto o outro lado, para ele não significava nada, ele já estava curado desse medo. Esse é o ponto. Tá? Então, pode acontecer de sermos curados de uma doença? Claro que pode. Mas resolveu a questão do ser, da iluminação, quem eu verdadeiramente sou, o que é que eu estou fazendo, qual é o sentido da minha vida? Resolveu? Isso precisa ser resolvido, isso é a cura. Uma cura que fica para sempre, não a cura de um momento, uma cura para sempre. Por isso que eu falo, a verdadeira cura é espiritual. E uma vez curado verdadeiramente, espiritualmente, a condição da doença talvez não seja nem tão importante, assim como a morte não era importante para Lázaro. Ah, talvez eu passe por algum sofrimento, tudo bem, mas passa. Passa porque não é quem eu sou verdadeiramente. E se passa e está me sendo desdobrado como vida no momento, deve ter um ensinamento que eu devo aproveitar. Ele vai falar isso também em algum texto aí mais para frente. Bom, muito bem. Vamos compartilhar de novo. Agora eu tenho certeza que está compartilhado, sem defeito. Então, lançar o machado à raiz das ilusões não quer dizer uma cura física pela eternidade. Significa não se identificar mais com as condições de doença, de morte, de velhice, como Lázaro não se identificava mais com a morte. É o melhor exemplo que tem. Prossigo. Em Deus não existe morte. Senão Deus não seria onipotente e nem infinito. Haveria o poder de Deus e mais outro poder, a morte, a doença, o mal, etc. E Deus ia acabar onde começasse esse outro poder. Então ele não seria Deus. Deus é o único poder. Por exemplo, eu não posso negar os efeitos de um vírus na matéria. Eu estou falando da pandemia do Covid, né? Não posso negar os efeitos de um vírus na matéria. Mas, espiritualmente falando, um vírus não tem o poder de me levar deste mundo. Só Deus o tem. As aparências podem indicar o contrário. Mas somente Deus pode determinar se eu devo deixar este plano. E aí, nesse caso, só me resta aceitar, tanto ficar quanto partir. Mas e um vírus? E o vírus? Por si mesmo,
Apenas não tem esse poder. Não tem nem o poder da doença. Mas eu a sinto, de fato. Por que eu a sinto? Por causa do meu apego à vida de ilusão. A ilusão do mundo material, do corpo físico. Então eu vivo intensamente essa experiência, eu atravesso a experiência. Então não é dizer que é uma bobagem. Eu vivo a experiência do vírus e da doença causada pelo vírus, porque eu acredito nisso, porque eu estou identificado com esta vida. Mas espiritualmente, o vírus não tem poder de me tirar dessa vida. Bom, agora eu vou ler um trechinho do texto do Goldsmith. Podemos descobrir repentinamente que a doença... Espera aí um pouquinho que eu já recomeço. Ui. Pronto. Pronto. Boa noite. Então vou recomeçar o trecho do Goldsmith. Boa noite. Podemos descobrir repentinamente que a doença, discórdia ou carência específica desapareceu. Podemos descobrir, de repente, pode acontecer, como eu falei, podemos descobrir que, de repente, a doença, discórdia, carência específica desapareceu. Mas isso só tem valor se servir como um trampolim para demonstração real da existência espiritual. E eu vou parar porque isso é muito importante. Vou repetir. Podemos descobrir repentinamente que a doença, discórdia ou carência específica desapareceu. Mas isso só tem valor se servir como um trampolim para demonstração real da existência espiritual. É a cura de Jesus. Jesus vinha, curava qualquer doença, não perguntava o nome do vírus e da bactéria, porque para ele era sempre uma condição ilusória para ele enquanto consciência divina, mas assim muito real, entre aspas, para a pessoa que estava sofrendo. Então ele se enchia de compaixão, então ele curava. E agora a gente pergunta, ele curava para quê? Para a pessoa viver 2 ou 3 anos a mais? Ele curava para que a pessoa se convertesse. Essa é a verdade. E alguns ficaram satisfeitos somente com a cura física. Não entenderam. A cura física é passageira. A doença é passageira, a cura física também é. É impermanência desse mundo. Então, a intenção das curas de Jesus era provocar uma conversão diante da verdade, diante da luz, diante da gratidão, né? Então, alguns deles convertidos dizem: eu era cego, agora eu vejo, mas o sentido não é ao pé da letra. Eu era cego, agora eu vejo. E a conversão é eterna, exatamente. A conversão é para sempre, não é para um momento. Exatamente. Eterna. É a vida eterna. Então, o que ele queria é isso. Então, nós temos o cego Bartimeu. Ele era cego. Ele larga a capa, larga o passado, é renovado por inteiro. Quando ele passa a ver, a pergunta é: e agora? Ele passa a segui-lo, virou discípulo. Não podia ser outra coisa. Nada teria mais sentido. Mas teve outras curas que as pessoas foram embora. Para quê? Para continuar com aquela vidinha
De acordar, trabalhar, comer, trabalhar, dormir, acordar, dormir, trabalhar, trabalhar, duro, morrer, renascer, pagar o karma, morrer, renascer, pagar o karma. Não sai disso. Tá? Então, algumas pessoas queriam somente uma cura física. Portanto, elas não poderiam dizer assim: eu estava cego, agora eu vejo. Elas não podem falar isso. Elas continuam cegas. Então, essa é a cura verdadeira. Jesus não estava preocupado em trazer uma cura temporal. Né? Isso seria muito, muito pequeno para ele. Ele estava interessado numa cura física, tudo bem, mas que apontasse para a verdade, a conversão eterna, como a Cida disse. Então vamos voltar ao texto, que o texto está falando isso. Onde está? Onde está? Podemos descobrir repentinamente que a doença, discórdia ou carência específica desapareceu. Mas isso só tem valor se servir como um trampolim para a demonstração real da existência espiritual. Só tem valor se eu puder dizer: eu era cego, agora eu vejo. Opa, um momento. Nossa, a campainha soou tão alta aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Então, onde a gente estava aqui? Só um momento que eu cliquei no negócio errado. Pronto. Aqui. Então, isso só tem valor se servir como trampolim para a demonstração real da existência espiritual. Então, uma cura física temporal só tem interesse se eu puder dizer, a partir dessa cura, eu estava cego, agora eu vejo. Aí sim, eu estou num campo de cura espiritual. Eterna. Eterna. Essa palavra é muito importante. Bem, se não levar a isso, né? Se a cura física não levar a isso, na melhor das hipóteses, pode ser apenas o caso de trocar um pedaço ruim do corpo por um bom pedaço do corpo. Ou seja, uma cura temporária. O estudante médio de metafísica fica satisfeito em parar por aí e deixar a vida se tornar apenas mais uma rodada de demonstrações ou tentativas. Pois é, chamar uma pessoa assim de estudante médio de metafísica, eu acho um pouco pedante, para falar a verdade. Uma pessoa comum vai ficar satisfeita com uma cura física e vai continuar com a vida, né, se tornando mais uma rodada de demonstrações, mais uma doença, talvez mais uma cura, né, talvez mais uma vida, talvez mais uma reencarnação. Ela não entendeu. Não entendeu essa coisa que ele diz assim, um trampolim para a cura verdadeira, apontar para a cura verdadeira, dizer, eu estava cego, agora eu vejo. Mas não é a visão física, é a verdade. Eu vejo a verdade. Então, esse era o objetivo de Jesus. Prossigo com o texto do Goldsmith. A verdade se torna apenas uma nova forma de remédio para ele. Então, não é a verdade. O efeito é o mesmo que chamar um médico para administrar uma pílula e o verdadeiro erro não é resolvido. O verdadeiro erro, a origem espiritual. A verdade não deve me curar, mas deve revelar a natureza espiritual do meu ser. Quer dizer, não é que não deva curar. Ela pode curar, mas não é isso que é o importante. O importante é revelar a natureza espiritual de quem eu sou, para que eu não precise de uma série constante de tratamentos.
também acho meio mal colocado esse trecho. Eu peguei isso há muito tempo. Não é que eu não preciso de uma série constante de tratamentos. Se eu for pensar numa série constante de tratamentos, eu vou precisar de vidas e vidas e vidas, encarnações, encarnações, encarnações. Então, a verdade não deve me curar. Ela pode me curar, mas ela tem que revelar a natureza espiritual do meu ser para que eu me liberte e saiba quem eu sou, que eu não sou esse fluxo do tempo. Tá? Isso é o Joel Goldsmith. No Evangelho de Mateus, veja, foi muito bom ter falado de Jesus. Olha o que ele diz no Evangelho de Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, olha, pela boca dele mesmo, né, aquilo que eu expliquei. Ele disse que o coração está endurecido, que eles não querem ouvir, que eles não querem ver, para que eles não abrem o coração, eles não abrem os olhos, o ouvido e o coração, para que compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Veja como ele coloca a condição de se converter como condição para que ele realmente cure. Cure espiritualmente, cure eternamente, cure para a vida eterna, para o ser verdadeiro que eu sou. Então veja, ele mesmo diz: compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, não é uma mera interpretação. Eu acredito que está claríssimo nessas passagens do Evangelho que a verdadeira cura era espiritual e que Jesus curava fisicamente com o único propósito de despertar, através da gratidão, despertar a pessoa para a verdade que ela é. Conversão. Conversão. Hã? Então, esse foi o texto do Taniguchi. Eu vou agora repetir só o texto dele e partir para o próximo texto. De onde surgiram esses comentários? Aqui. Após ouvires estas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, alguma doença, né? Se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Sendo baixo o edifício da ilusão, pequeno é o distúrbio e o estrondo. Sendo alto, grande é o distúrbio e o estrondo. Contudo, não temas o distúrbio. O que desmorona é a ilusão, não o teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, ele não está negando que a condição ilusória sofra. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Esse foi o primeiro texto. Vamos para o próximo. Só um momento para eu compartilhar. Um pouquinho. Agora vai. Pronto. Próximo texto. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera, breve se desfaz. A realidade, com R maiúsculo, a realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade. A ilusão
é falsidade. Na verdade, esse texto já é explicado pelo anterior, tá? É exatamente a mesma situação. Vou repetir e vou para o comentário. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera, breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. Masaharu Taniguchi. Bom, então vamos lá. O que é o sofrimento humano, se não apego? O ser humano precisa ter para se sentir realizado. Quando não consegue, se frustra. Por isso ele tem tanto medo da morte, porque sente a ameaça contra a falsa identidade que construiu, toda alicerçada em valores mundanos passageiros, valores que ele luta para manter com a certeza absoluta de que ele vai perder. Então, um desespero. Finge para si mesmo não saber, mas sabe que nenhum bem material atravessa o portal da morte com ele. Quando crianças, agarramos-nos a um brinquedo, choramos furiosamente se ele nos é arrancado. Mais tarde, apegamos-nos afetivamente às pessoas, como se fossem brinquedos. A alguém em especial, a gente se apega e, longe de amar, a gente aprisiona, a gente quer posse, mas, na verdade, queremos a posse da pessoa. Isso não é amor. É como se fosse um novo brinquedo. Nem sequer reconhece a pessoa, o ser, o Filho de Deus, a presença divina da pessoa. Só quer ter a posse, como se fosse um brinquedo. Mas, olhando mais profundamente, o problema nem é ter, sejam pessoas ou coisas, mas definir quem o ser humano acha que é, através das coisas que possui, tanto pessoas quanto objetos. É um projeto de construção de identidade, falsa identidade, ego que está em jogo. É um desespero de não saber quem é e ficar preenchendo com coisas e conceitos. Não são apenas posses materiais e afetivas que o definem. Títulos honoríficos e de autoridade também. Sabe com quem está falando? Uma identidade totalmente falsa. A experiência do que chamamos morte não tem o poder de destruir quem realmente somos. Apenas as ilusões que construímos sobre nós mesmos. Que nem o texto anterior, se a torre da ilusão for pequena, ela desaba com pouco estrondo. Se for grande, o estrondo é maior. A morte não destrói quem nós realmente somos, destrói as ilusões que nós construímos. Que nem eu falei, castelo de areia na praia. A maré vai levar, e a maré não é malvada, ela é simplesmente a natureza dela. Bem, então, a morte não tem o poder de destruir quem realmente somos. Ela não tem poder nenhum sobre nós. Isso mostrou Jesus. A morte não tem o poder de destruir quem realmente somos. Apenas as ilusões que construímos sobre nós mesmos. E mesmo assim, se não houver desapego, a pessoa continuará vivendo as mesmas ilusões, que são, afinal de contas,
Projeções mentais. Em resumo, uma vida totalmente ilusória. Assim, a pessoa pode não se libertar das mesmas aflições da vida terrena. Ou seja, as projeções mentais são tão fortes que mesmo ela passando pela experiência do que se chama morte, ela continua projetando as mesmas aflições, os mesmos apegos, os mesmos desesperos, os mesmos sofrimentos. Todas as amarras são mentais. De todas as formas de desapego, então, a mais importante é desapegar-se do nosso corpo físico. Desapegar-se do nosso corpo físico. Mas não se trata de desapegar do corpo físico destruindo ele, pulando o 10º andar. Não, ele é valiosíssimo, ele é uma ferramenta, mas não é quem nós somos. O problema é a identificação, não é o corpo físico. Então, desapegar-se no sentido de não identificação. Se não, por que eu falo meu corpo? Porque eu não sou o corpo. E eu sou da opinião que se deve cuidar do corpo com muita dedicação e com muito amor, porque é um bem muito precioso que Deus nos deu. Mas com que finalidade? Da gente se converter e ser curado. Para a gente trilhar o caminho e chegar à conversão que Jesus falava. Mas nós não somos o corpo físico, por mais estranho que pareça, ele também é uma projeção mental. Eu falo, Deus nos deu o corpo, tudo é uma maneira de dizer, mas de uma certa forma também é uma projeção mental. As pessoas projetam, até como a aparência do corpo, como elas são por dentro. Então, vamos mais um passo adiante. Vamos nos desapegar do corpo. Não identificação. Trate o corpo com amor, mas não identificação. Vamos um passo adiante. Desapeguemos-nos dos nossos pensamentos. Inclusive, a gente acha que são nossos porque a gente não tem a menor ideia, não tem o menor grau de consciência. Desapeguemos disso. Deixe os pensamentos passarem como um rio e assuma a posição de observador. Já estamos mais adiante. Já não estamos mais falando da identificação com o corpo. Agora estamos falando da identificação com os pensamentos, que muitas vezes nem são nossos. Assuma a posição de observador. Assistamos movimentos da vida, em vez de estarmos presos a eles. Importante, assistamos os movimentos da vida. A vida está se desdobrando, nos ensinando. Nós atravessamos a vida, nós não cristalizamos em projeções mentais. Como é que a gente atravessa a vida? Assumindo uma postura receptiva, de escuta. Deixemo-nos ouvir, sentir a onipresença. O eu que realmente somos, a vida de Deus, que é a única vida. Então, veja bem. Primeiro a gente se desapega do corpo. É impossível. Desapegar quer dizer não identificação. Melhorou. Depois desapegamos dos pensamentos. Nós acalmamos, serenamos, deixamos os pensamentos passar. Depois a gente assume uma posição de observador e não se identifica com os pensamentos. Ah, fulano me fez isso, e aí eu começo a reviver tudo aquilo, corpo de dor. Não, que é isso? Né? Depois disso, você vai se
desidentificando um pouco mais adiante com os pensamentos, e então você assume uma postura receptiva de escuta. Também escuta é metáfora, mas vamos entender isso ao pé da letra? Os pensamentos na cabeça da gente falam tanto e o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É um falatório doido. Quando que a gente para escutar Deus? Nós fazemos preces, orações, falamos, falamos, pedimos, suplicamos, falamos e falamos mais e falamos mais e falamos mais. Mas e a resposta? Quando que a gente para ouvir a resposta? Na grande maioria das pessoas, nunca. Nunca. E Deus responde. E Deus responde. Mas ninguém escuta. Então aí eu estou falando de escuta até ao pé da letra mesmo. Tá? Então a gente não escuta, não ouve, não sente a onipresença, não sente este eu que nós realmente somos, que é a vida de Deus, que é a única vida. E Deus sabe cuidar muito bem da vida que é a vida dele. Por isso a meditação é tão importante. Nela, não lutamos para silenciar a mente. Isso não funciona. É melhor cultivar um desapego dos pensamentos. Porém, a meditação é tão importante. Porém, não compartilhei, né? A meditação é tão importante para não lutamos para silenciar a mente. Sim, mas meditação é uma coisa que pode ser entendida de inúmeras maneiras. Eu, por exemplo, não me presto muito a sentar em posição de lótus, ficar meia hora, uma hora, nem nada disso. Também não me presto a ficar lutando contra a mente para silenciar a mente. Para mim, é a própria mente querendo silenciar a si mesma. Não vai conseguir nunca. Né? Então, o Goldsmith fala de receptividade, de escuta, mas por mais que eu preze ele, nesse assunto eu prefiro seguir os orientais, eu prefiro seguir mais o Yogananda, o Satya Sai Baba, que dizem que o caminho mais verdadeiro mesmo é a devoção. Então, por uma entrega devocional, amar a Deus sobre todas as coisas e renunciar a si mesmo, é o mesmo ensinamento do Evangelho. Então, para mim, para o meu temperamento, é muito mais fácil uma entrega devocional por amor. Então, meditação é uma coisa que pode ter inúmeras abordagens. Todas são boas, mas Giancarlo, não me identifico com a maioria delas. Nem mesmo com a do Goldsmith. A do Tolle já me é mais simpática. Ele diz: meditação não é algo a fazer, a marcar uma hora no tempo. É um estado de espírito. Tomando banho, dirigindo a qualquer hora. Que eu chamo estado de espírito de reconhecer Deus em todas as coisas. Então, por exemplo, eu já sou, além, falei do Yogananda, do Satya Sai Baba, mas também sou mais o Eckhart Tolle. Não é fazer meditação, é um estado de espírito. Eu falo isso da gratidão também. Não é agradecer, é um estado de espírito. Ser. Então vamos lá. Muito bem. Então, por isso a meditação é tão importante, embora eu tenha feito toda essa ressalva, né? Não lutamos para silenciar a mente, isso não funciona. É melhor cultivar um desapego dos pensamentos. Eu falei de renúncia de si mesmo. É fácil? Claro que não. Daí a entrega devocional, porque quem vai me ajudar a renunciar vai ser o amor a Deus. Eu, por mim mesmo, não vou conseguir nunca. Mas o amor de Deus vai me ajudar. Por isso que eu falo entrega devocional. Precisamos entender que o desapego não é abandonar
o mundo, mas abandonar a ilusão de que é através do mundo, das coisas, das pessoas, que alcançaremos a felicidade. Ora, nós vimos na aula de ontem do pecado original que era estar no mundo, mas não ser do mundo, atravessar a experiência na paz de Deus e no exercício da caridade espontânea, porque eu não tenho que fazer a caridade, Deus é a caridade, mas eu não sou escravo do mundo. Eu não preciso sair do mundo. Eu posso ter compaixão pelo mundo porque as pessoas estão sofrendo, porque não acordam. Olha, é aquela falha, viu? Espera aí. Só me avisando mesmo. É a tal da falha. Para mim consta aqui. Mas quando não aparece uma faixinha de aviso, eu já sei que está falhando, já aprendi isso. Pronto. Então, estar no mundo, mas não ser do mundo. Atravessar o mundo como uma experiência que Deus nos dá. Né? Experiência do amor, que é Deus. Então, estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu atravesso o mundo, não posso fugir da experiência humana, mas eu não sou escravo do mundo. Não sou escravo como? Por identificação. Eu não me identifico, então não sou escravo. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Rubem Alves. Pássaro no dedo. A qualquer momento ele pode voar. Então, qual é o momento em que ele está no dedo? Agora. Viva o agora. O agora é eterno. O que o pássaro tem a dizer no seu dedo, ele está dizendo agora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Não seja escravo do mundo. Cristo já nos libertou. O sentido é tudo que eu expliquei até agora. Hã? Paulo, apóstolo, em carta aos Gálatas. E aí, viver com fé é entregar-se totalmente à providência. Ué, mas essa foi a definição de meditação que eu dei. Para mim era essa. Viver com fé é entregar-se totalmente à providência. É viver sem se prender às aparências de felicidade e infelicidade. Claro que felicidade é bom, mas é do mundo, é impermanente. Não adianta você se agarrar nela porque ela vai passar. Infelicidade também, não se agarre a ela como vítima, ela também passa. É viver acreditando que, graças à providência divina, mesmo um acontecimento infeliz contém nutrientes necessários para o desenvolvimento da alma. Aqui é uma lição assim difícil. Viver com fé e entregar-se totalmente à providência. Confiança incondicional e gratidão pela experiência que é a própria vida se desdobrando. Viver com fé e entregar-se totalmente à providência. É viver sem se prender às aparentes felicidades e infelicidades. Estamos atravessando a experiência do mundo. Com desapego. É viver acreditando que, graças à providência divina, mesmo um acontecimento infeliz está me ensinando.
contém nutrientes necessários para o desenvolvimento da alma. Quantas vezes aconteceram coisas que nós reclamamos e lá na frente nós compreendemos que era o melhor naquele momento. Só que naquela hora a gente não podia compreender. Imagine de um panorama assim visto de cima, de vidas e vidas de vidas nossas. Claro que com essa visão de formiga que nós temos, nós não vamos entender. Pois eu chamo de visão de formiga, né? Formiga vem e bate num pé. Ah, que obstáculo horrível. É um pé. Mas ela não vê de cima, ela não tem a menor ideia. Nós somos desse jeito. Agora imagina vendo de cima, não a nossa vida carnal, mas muitas vidas, o que vai encadeando, o que aconteceu, o pé de obstáculo, a gente compreenderia de uma outra forma. Mas ele não tem essa visão. Então, muitas vezes acontecem as coisas ruins, a gente chama de ruins, na nossa interpretação. Lá na frente a gente descobre que era isso mesmo. Até uma doença, é claro que é uma coisa ruim, mas pode ser uma purificação de uma vida passada, lei do karma. E Jesus mesmo falou: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Então, assumir uma posição de humildade, saber que nós não sabemos nada e aceitar o ensinamento que Deus está trazendo. Como é que Deus traz esse ensinamento? Se desdobrando Ele mesmo como vida. Por isso que o Taniguchi diz que nós devemos agradecer a tudo, até mesmo as dificuldades, porque tudo é única e exclusivamente ensinamento. Por exemplo, todo mundo morre de medo de karma. Como se livrar do karma? Aceitando o que ele tem para ensinar. Não aceita, ele vai repetir que nem um disco quebrado. Por que ele repete? Porque você não aceita. Então vamos lá. Então, texto de novo. Viver com fé é entregar-se totalmente à providência. Viver sem se prender às aparentes felicidades e infelicidades passageiras. É viver acreditando que, graças à providência divina, mesmo um acontecimento infeliz contém nutrientes necessários para o desenvolvimento da alma. Então vamos lá. Por um momento, o pássaro no dedo, por um momento, mas esse momento é eterno. Por um momento, aqui e agora. Por um momento. Não quero aqui discorrer sobre a impermanência das nossas alegrias e tristezas, mas sim o quanto somos capazes de nos entregarmos totalmente à providência. Por um momento. Quanta gente é capaz de se entregar à providência? Mais uma vez, eu já contei essa história aqui, né? Mas vamos de novo. Mais uma vez, estava eu numa missa. Num costume típico, uma pessoa era honrada para entrar solenemente com destaque do dia. Era uma imagem. Entrou um senhor com o Sagrado Coração de Jesus, uma imagem de Jesus. Não é verdade que os católicos adoram imagens, pedaços de gesso. As imagens são símbolos, lembranças carinhosas de dimensões que a razão não pode conceber. Bom, então, ele estava entrando no começo da missa com o Sagrado Coração de Jesus e vai mostrando assim para as pessoas, né, no caminho. É o mesmo caminho que a noiva faz, só que ele vai mostrando a imagem. E então ele estava trazendo, eu conhecia, ele era um senhor muito bom. É justamente o que eu digo aqui. Eu conhecia esse senhor, uma pessoa de, deixa eu compartilhar de novo que sumiu o aviso aqui.
Já vi que é aquele defeito. Peraí. Eu conhecia esse senhor. Uma pessoa de bom coração, de coração puro, posso dizer. Conforme ele caminhava mostrando a imagem para os fiéis, ao chegar diante de mim, contemplei a imagem e entrei numa espécie de êxtase imediato, uma comoção profunda, um arrebatamento. Mais tarde, como eu tinha um grupo de meditação contemplativa na própria igreja, expliquei aos participantes todo o ocorrido. E então perguntei: então, que pensam vocês? Naquela hora Deus me escolheu? Sim, mas claro que não. Deus não tem filhos favoritos? Larga 99 queridos para ir atrás da ovelha perdida? Mas então, o que aconteceu? Obviamente, fui eu que me abri a Deus, ainda que por um momento. Por isso eu comecei o texto, por um momento. Foi apenas um momento. Se esse estado de consciência se tornasse permanente, eu estaria no estado de plena bem-aventurança, seria viver no paraíso, mesmo na terra. E eu sempre digo aqui, né, que nós todos temos lampejos. E hoje eu estou mais convencido de que nós não podemos ter muito mais do que lampejos. Então, se isso fosse pleno, eu estaria no paraíso, mesmo na terra. Mas ainda que seja apenas por um momento, é um momento eterno. Aí sim, é um momento eterno. E esse único momento prova que é possível, que existe. Sim, é possível. Nascemos para a santidade, para a iluminação. Mas eu faço uma ressalva. Estamos atravessando a experiência da vida, do mundo. Acredito que todos nós temos momentos fulgurantes de iluminação, mas ou não os compreendemos ou não conseguimos mantê-los como um estado de consciência. Hoje em dia eu nem me preocupo em mantê-los. Basta contemplar que eles existem, eu me dou por satisfeito. Então, a gente não consegue manter como estado de consciência constante. E hoje acredito que na condição humana nem vai conseguir mesmo. Então a gente lê no Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. É Deus batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então é preciso ter assentimento, é preciso dizer sim a Deus. É preciso abrir a porta, entrarei em sua casa, seu coração, cearei com ele e ele comigo. União, comunhão. Isso é uma promessa. Deus bate a porta do nosso coração, nós é que temos que abri-lo. Prossigamos diligentes, aplicados de boa vontade, mas sem pressa. Temos a eternidade. Até porque nós só podemos conhecer por um momento. Mas são momentos eternos. Tá? Então, essa é a minha lição sobre o arrebatamento. Por um momento, eu abri o coração. Sei lá por quê. Ah, eu quero abrir de novo. Querer eu quero, mas não é assim. Tá? Mas naquele momento, misteriosamente, aconteceu.
Tá? No momento em que houve o reiki daquele outro senhor que estava doente, naquele momento também aconteceu. Não sei, né? Quando damos um passo para Deus, ele já deu 99 passos. Pois é, o pai, quando o filho pródigo resolve voltar, ele não espera. Ele espera ele conhecer o mundo. Agora, quando ele decide voltar e está voltando, o pai se adianta. Deus não quer outra coisa a não ser que nós voltamos para a casa do pai. É tudo que Deus quer. Ah, mas os pecados na mente de Deus não existem. São frutos de um único pecado, que foi olhar para si mesmo. E para Deus isso não é pecado, porque Ele nos deu liberdade para conhecer e amadurecer. E poder voltar para casa com amor consciente. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas não amar obrigado. Amar de verdade, consciente. Para isso era a liberdade. Bom, 2026, então, amanhã, a mulher na mística ocidental. Bem interessante, nós vamos continuar falando das gregas, tá bom? Bem interessante mesmo. Então, agradeço, 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 e amanhã o nosso curso novo, tá bom? Bom descanso para todos. Boa noite.